questão é a seguinte: nós em Moçambique tivemos as Abra mente, manifestações e as manifestações e foram muito conecta-te. violentas. Gostaria de lhe perguntar o que é que prevê, qual é o cenário que prevê para Angola no 2027, se as pessoas saírem às ruas caso os resultados das eleições eleitorais não sejam reais. Era essa só a minha pergunta. Como é que se chama já agora? Mahigo. Mahigo. Sim. Mahigo, aceito o meu abraço sincero a partir de Angola. Faço vênia à luta do povo moçambicano. Vou só lhe contar um episódio quando, depois das eleições realizadas em Moçambique, eu fiquei bastante preocupado com a forma que as manifestações estavam a decorrer, a violência da polícia. E marcou-me uma frase. Eu mandei uma mensagem para uma ativista muito conhecida, não vou citar o nome por uma questão de respeito, porque não tenho permissão. Mandei uma mensagem: olha, eu estou preocupado, há muita violência, há muita gente a morrer ali. Não acham que estão a extremar demais? Não acham que deviam recuar? Há muita gente a morrer, há muitos feridos, vocês estão a destruir o vosso país. Epá, vejam lá. E a pessoa me respondeu assim: Nelito, nós morremos todos os dias. Todos os dias nós morremos. Com ou sem manifestação, nós estamos a morrer. Estamos a morrer nos hospitais, estamos a morrer nas estradas, estamos a morrer de fome, enfim. Deixa-nos ter a sensação e a certeza de termos tentado lutar pelo nosso país. Queremos ter a certeza de que tentamos. Por mais que a nossa luta não triunfe, mas queremos ter a certeza de que tentamos lutar pelo nosso país. De que tentamos. O sentimento de tentar. E diante daquela resposta eu fiquei sem argumentos, fiquei completamente desarmado. Restou-me estar solidário com a posição do povo de Moçambique. Acho que Moçambique esteve bem e o povo de Moçambique demonstrou coragem, demonstrou bravura e demonstrou sobretudo amor à sua pátria. Morreu muita gente. É mau? É sim mau. Mas o peso de consciência daquelas mortes não pesa as suas famílias, não pesa a quem convocou as manifestações. Aquelas mortes pesam sobre as pessoas pela ganância de permanecer no poder, colocaram moçambicanos a lutar contra moçambicanos. E é um detalhe, todos eles sofrem. O polícia que vai matar e o cidadão que vai manifestar, todos sofrem. Filhos de operários, filhos de camponeses a lutarem contra eles. Diga-me, o que é diferente do colono? Eles não metiam-nos a lutar, metiam-nos a lutar uns contra os outros no passado. É assim que eles fazem. Vamos desistir de lutar? Eu acho que não. Relativamente ao futuro de Angola, eu sou das pessoas que não acreditam no diálogo do MPLA. Não acredita, sinceramente não acredito que o MPLA está disponível para dialogar e não acredito que o MPLA está disponível também para criar um ambiente de transição política. O MPLA não está disponível, como a Frelimo não está disponível, como a ZANU-PF não está disponível. Não estão disponíveis. Os corredores do poder são tão doces. As salas de poder são tão nobres, são tão confortáveis, que um homem que foi para o poder para não servir o povo não está disponível para deixar. Um homem que o povo não lhe cobra não está disponível para deixar. Então, ela vai preparar tudo e mais alguma coisa. O que é que temos que fazer? Temos que lutar com bastante inteligência. Tirar os exemplos de Moçambique. Penso que há erros que Moçambique cometeu que os angolanos não devem cometer. As lutas políticas devem ser direcionadas sempre com alguma racionalidade e menos emoção. É a racionalidade da luta que vai permitir com que o povo seja direcionado para os alvos certos. Então, se me perguntar o que é que vamos fazer, eu acho que nós nem devemos esperar as eleições. Nós devemos começar a pressionar agora, no sentido de termos eleições mais justas e transparentes. Portanto, a luta deve ser feita agora com mais inteligência, com mais garra, com mais sagacidade, porque nós vamos a um processo já viciado. Então, se vamos a um processo já viciado, temos que corrigir o processo agora.
Vou lembrar que agora na Tanzânia está preso o líder da oposição, o presidente do Chadema, o Tundu Lissu. Está preso porque ele adotou um lema: sem reforma não há eleições na Tanzânia. Está a ser acusado por alta traição do Estado. Está preso. Está a ser ameaçado de uma pena de morte. Mas é por isso que ele é o líder. É por isso que ele é líder. Porque um líder tem que estar à disposição do seu povo. E ele está disposto a pagar, está a pagar o preço de ser líder da oposição, de ser líder de um partido. A União Europeia pronunciou-se, penso que os americanos vão se pronunciar. Eu estou certo que no final da luta do presidente Tundu Lissu, a Tanzânia vai encontrar um processo eleitoral capaz de trazer o país para um espaço democrático. Se não existir pessoas disponíveis para lutar pelos seus países, isso vai continuar 200 anos, 500 anos atrasados da Europa, das Américas. A África precisa evoluir. Todas as revoluções que deram-se bem, todos os países que transitaram de autocracias para democracias, houve luta. E diga-me, um cidadão como eu, como tu, sair à rua sem uma arma branca, sem um pau, coloca em perigo um poder? É porque isso já não é poder. Nós estamos de forma pacífica a dizer que queremos eleições pacíficas, queremos eleições democráticas, queremos liberdade, queremos construir o nosso país. E é sobre isso que nós vamos discutir. Agora, eles que venham com tudo, só não podemos recuar. Angola está a construir várias narrativas. O MPLA vai criar um estado de exceção, o MPLA vai matar, o MPLA... Tudo histórias. Bom, cabe a nós decidir se vamos lutar ou não. Ou vamos deixar o MPLA continuar como está. Só depende de nós. Espero ter respondido à sua questão. Respondeu sim, muito obrigada. Eu vou deixar espaço aos outros irmãos, vou descer, vou ficar na rolagem e quero apelar a todos os irmãos para unirem-se, criarem associações que possam ajudar nos momentos em que nós mais precisarmos, porque nós em Moçambique agora estamos a enfrentar essa questão. Um abraço e muito obrigada. Muito obrigada, Miguel. Obrigada. E Seca aqui agora? Seca. É o Bento. O Bento, Bento, sim. tem a bondade de fazer as perguntas. Se quiser fazer elogios também, sinta-se à vontade. Por favor. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado ao nosso deputado pela presença. Eu vou ser mesmo pragmático, né, nas minhas abordagens. A primeira abordagem é, se estamos nesse momento num processo de lutar para que haja transparência eleitoral, por que recentemente houve, né, estamos a falar até hoje o dia 12, houve uma onda no país de manifestação nesse dia 11, que era a paralisação total do país, né, que é 12 e 13, aliás, e que foram enviadas cartas para a Assembleia Nacional, nesse caso na bancada parlamentar do meu partido da oposição, que é a UNITA, foi enviado carta na sede do mesmo partido, e que não houve pronunciamento algum. Então, muitas das vezes é vendido a narrativa de que o povo não faz nada, o povo tem medo, o povo tem aquilo, mas o povo adotou um sistema que era uma manifestação pacífica. Se aguardava um pronunciamento dos deputados, pelo menos, como representantes do povo, e mesmo até o momento, estamos a falar hoje do dia 12, nenhum pronunciamento veio dos nossos deputados, nenhum pronunciamento veio mesmo do Partido UNITA. E por outra, também, essa é a minha primeira questão, né, está aqui. A minha segunda é, o povo atualmente, né, há muitos movimentos que têm se levantado para lutar em prol de Angola. Porque nós sabemos que não é apenas a UNITA que tem esse dever de lutar em prol do nosso país, mas também temos a noção do nosso país, que é um país partidarizado, né? Se não é da UNITA, é do MPLA. Nesta senda, sendo que, como o Dr. Jonas Savimbi dizia, quando os interesses coincidem, se os interesses de uma determinada organização coincidem com o do meu partido da oposição, que é tirar o regime, por que nessas manifestações não aparecem um número enorme? Ou seja, a UNITA não mobiliza, não vimos a mobilização da UNITA, até mesmo quando é para ir exigir água,
em zonas estratégicas, onde tem um número elevado de militantes da UNITA, como em Cacoaco. Não vimos isso. Então, essas são as minhas duas primeiras perguntas. Eu gostaria que o nosso deputado, que é representante do povo, me esclarecesse isso, né? O porquê que não houve pronunciamento dos deputados e o porquê que nós não vimos a UNITA realmente, né, a trabalhar ou seja, com o povo, visto que os nossos interesses coincidem. Obrigado, estou aqui a aguardar. Beto, obrigado. Eu não sei que pronunciamento esperava. No entanto, devo lhe dizer que a UNITA foi sempre solidária, esteve solidária a iniciativas da sociedade civil. O que se passa é que a UNITA tem que dar o espaço da sociedade civil desenvolver as suas atividades de forma tranquila e de forma normal. A UNITA não pode acaparar-se de uma manifestação promovida pela sociedade civil. Eu estou lembrado que a primeira manifestação do bater panelas, eu vi colegas meus, deputados, e o próprio partido, a UNITA, fez um comunicado a apoiar essa iniciativa. Comunicado do Comitê Permanente. Eu vi deputados, colegas meus, que fizeram campanha. Também, nesta atividade que estás a te referir, vi muita gente do partido a apoiar esta iniciativa. No entanto, os organizadores dessa atividade conhecem o espírito e o alcance da atividade. Imagina, meu irmão, Bento, tu vais me convidar para ir a uma festa na tua casa. E se faltar água ou faltar gasosa, a culpa é minha? Não, você que organizou. Agora, se tu disseres assim, Nelito, eu quero dar uma festa e vamos organizar juntos a festa, aí sim, vamos organizar juntos a festa. Tudo bem. Você está a dizer que nós não participamos, mas eu já vi o meu nome envolvido, por exemplo, nesta pretensa manifestação, a dizer que nós fracassamos. No entanto, eu não sei até de que fracasso as pessoas estão a se referir. Sobre Cacoaco, eu que lhe falo, já participei em delegações da UNITA que levou água, levou alimentação, enfim, nas populações de Cacoaco, que é concretamente no Maé-Maé, já levamos água, alimentação na Santa Paciência em Viana, no Bita Tanque, Bita Progresso, enfim, em várias zonas. Portanto, às vezes nós não temos meios de comunicar as ações que nós fazemos. E ações sociais nem sempre são para publicitar. Elas ficam mesmo conosco. Mas tenha certeza que temos apoiado, sim, senhora, e não estamos distraídos. Obrigada, Dino. Dizer que a UNITA já realiza várias manifestações, variadíssimas manifestações. Mas precisamos fazer mais. Precisamos. Acho que precisamos fazer mais. É importante que isso também fique claro. Também. Obrigado, Lito. Agora, Bento, penso que a sua resposta, como a sua questão foi respondida, só por uma questão de compreensão, temos pessoal a pedir também na rolagem, sempre que alguém fazer a pergunta, vamos precisar de um lugar e vamos indo deixando, e na medida que vamos deixando, vão subindo mais pessoas e sucessivamente assim, para dar oportunidade, eu primazia aos outros também que façam seus questionamentos, porque todo mundo sente-se lisonjeado de estar aqui com um deputado do povo, né? Então, José Carvalho, Carvalho, sim, né? Mano, Disponha, Bento. só para ter, já vou deixar mesmo. Deixa-me só fazer a última pergunta. Deputado, se consegue me ouvir? Oi. Sim, deputado. A última pergunta, né? Com relação a isso que se espera em 2027. Se o povo angolano sair às ruas para defender o seu voto, nós sabemos muito bem que o povo, uma vez sair às ruas, sem apoio partidário, não estamos a falar apoio financeiro nem nada, mas estamos a falar apoio estrutural numa questão de tomar o poder, porque o povo não pode tomar o poder, uma vez que o governo pode acusar, como neste momento nós não podemos sair à rua por conta própria, porque se nós não tivermos um apoio, né, uma base sólida, né, de um partido político, também fica muito complicado, porque o povo não pode tomar o poder. Se o povo sai às ruas para reclamar, exigir as eleições, ou seja, dizer que as eleições foram fraudulentas e que não compactua com esse governo, que é o MPLA, que todos nós estamos mesmo fartos,
qual seria o posicionamento? Será que a UNITA teria coragem de tomar o poder? Será que o Partido UNITA está preparado nesse momento, caso as datas sínteses serem realmente tiradas das assembleias de voto, de nos apresentar ao povo os resultados das eleições, ou seja, as suas contagens paralelas? Como seria? E se o povo adotasse esse sistema de sair às ruas e a UNITA fazer o seu papel, que é exigir, se não tiver a exata síntese, qual seria outro meio da UNITA aprovar ao povo e assim arrancar o povo e tirar esses terroristas do poder? Obrigado. Mano, Jorge, obrigado pelo tempo, pode me tirar. Jorge, só preciso duas perguntas a cada um, senão é muito complicado. Tem muita gente a pedir, com todo respeito, a pedir para... O Bento fez questões. Eu penso que a primeira medida é enquanto o povo nos organizarmos, no sentido de, nas eleições, provarmos efetivamente que ganhamos, termos as atas todas e demonstrarmos que ganhamos. Primeira nota, o povo tem que se organizar, o povo tem que se estruturar. Todos nós temos a obrigação de fiscalizar as eleições. Uma vez provado e demonstrado que a UNITA ganhou, cada um de nós trabalhar primeiro para votar, depois para fiscalizar os votos. Demonstrado isso, a UNITA tem condições legais para exigir o poder. E se o MPLA se negar a ceder o poder, aí sim o povo entra para exigir a verdade eleitoral. Porque está provado que a UNITA ganhou as eleições. A UNITA tem que tomar o poder por via de eleições. A UNITA tem que chegar ao poder respeitando a Constituição e a lei. No caso concreto, em que a UNITA vence as eleições, provado que o MPLA não quer ceder o poder, há aqui um golpe constitucional e o povo é chamado para repor a sua vontade, a verdade eleitoral. A pergunta que me fez de forma concreta, a UNITA está disponível? Claro. A UNITA não pode aceitar de forma permanente e recorrente que o MPLA roube a sua vitória, que o MPLA subverta a vontade popular. Aí todos nós, UNITA, com apoio do povo, tem que efetivamente fazer valer a sua força e governar Angola. Não basta a bandeira da UNITA. A bandeira da UNITA precisa do apoio do povo, todos juntos. E o trabalho que temos que fazer tem que começar agora, desde a mobilização para o voto útil, a defesa do voto e a exigência da verdade eleitoral. Temos que começar agora, juntos, sem egos, sem dizer eu é que convoquei manifestação, o João é que convocou. Convocarmos manifestações para exigirmos eleições livres, justas e transparentes. Todos nós. É importante que isso seja feito. Obrigado. Bem, obrigado pela resposta. José Cavaco, não é? É isso? Ou Cavelho? Boa noite, pessoal. Boa noite, Boss Nelito. E estamos muito satisfeitos por vê-lo aí na live. Obrigado. Dizer que tenho estado a acompanhar a sua trajetória e sei que tem muita competência, porque quase sempre nos debates que participa, dá sempre muita porrada aos adversários, por assim dizer. Ok, a resposta que deu à questão colocada pela Marigo foi espetacular, né? E ajudou-me a perceber qual será o posicionamento da UNITA, né? Diante de um cenário em que venha a perder as eleições em 2027. Dizer que eu tenho estado a olhar para as autarquias e sinto que as autarquias seriam um exercício que iria permitir uma gestão do país com várias sensibilidades. E eu acho que seria muito importante que batêssemos com toda a força em que as autarquias fossem realizadas. É extremamente importante e eu acho que mais do que as eleições presidenciais, eu acho que as autarquias seria muito mais importante porque iria permitir que logo de antemão o país fosse governado por várias sensibilidades. Por que é que não se bate com
com a maior força possível para que as autarquias sejam realizadas o mais breve possível. Essa é a minha questão colocada ao deputado Nelito Equique. Primeiro, pelas referências a mim. Segundo, dizer que sim, as autarquias, primeiro, elas revestem-se de capital importância na medida em que deixamos de ter a democracia representativa e passamos para a democracia participativa. Significa que o cidadão participa de forma direta na gestão dos problemas da sua comunidade, do seu município, do seu distrito, da sua província, enfim, do seu país. O cidadão é escutado, o cidadão elege o representante, o seu representante, o deputado ao nível do município, o presidente da Câmara, enfim, está de forma direta a participar na gestão da coisa pública. O grande problema, lá recorro outra vez, vamos socorrer outra vez no que eu disse recentemente. Nós angolanos somos bastante permissivos, todos nós. O MPLA faz de Angola a sua propriedade, dita agenda, e nós às vezes nos calamos. Nós, todos nós, vocês, eu que estou aqui e todos que não estão nesta live, milhares de angolanos. Porque, vê, está a violar de forma sistemática e recorrente a Constituição. Uma violação por omissão. A Constituição, desde que foi aprovada em 2010, prevê eleições autárquicas. Desde 2010 até hoje, o MPLA não convoca as eleições autárquicas. O presidente Lourenço, em 2020, não tivemos. Mentiu que teríamos eleições autárquicas em 2018, não tivemos eleições. E todos calamos, não fazemos nada. Só teremos eleições autárquicas, que é uma forma de esvaziar o poder do MPLA, o dia que todos nós nos levantarmos, todos, eu, vocês que estão ali, sairmos para as ruas, dizermos só vamos sair da rua quando o MPLA convocar as eleições autárquicas. Não é sair à rua sendo 100 pessoas, sendo as mesmas pessoas, 10, os mesmos ativistas de sempre, que eu conheço, que estão lá a convocar manifestações. Mas são 100 mil pessoas, são 200 mil pessoas, é 500 mil de pessoas. Pensa comigo, o que é 500 mil de pessoas nas ruas de Luanda? Luanda para, a economia para, o país para. Quem não vai negociar? Quem não vai convocar eleições autárquicas? Isso não é guerra, isso é exercício de um direito constitucional. Porque está a ser violada a Constituição. Então, a minha resposta é sempre a mesma. Precisamos trabalhar para lutar que o angolano ganhe consciência dos seus direitos. Todos nós. Dirão, todos vocês, não, todos nós temos consciência. Mas eu tenho experiência, como muitos que estão aqui nessa live sabem, que convocado uma manifestação pela sociedade civil, vão surgir 500 a 1000 pessoas, é o máximo. Se for convocada pela UNITA, vão aparecer milhares de pessoas, porque é a massa militante. Mas nós precisamos evoluir para os movimentos sociais, para os sindicatos, saírem à rua sem nenhuma bandeira partidária, lutarem pelo nosso país. Claro, o militante da UNITA vai à manifestação sem a bandeira do partido. Mas neste dia, o regime vai calar fundo e não terá opção. Vai recuar e o país vai avançar. Então, precisamos trabalhar na mobilização coletiva, mobilização de grupos, enfim, consciência do grupo, consciência de luta coletiva, unidade, solidariedade. Há vários princípios que nós, enquanto angolanos, precisamos aprimorar. Só assim é que chegaremos lá. Bom, terei respondido assim a questão. Bem, obrigado. Bad Boy Gold, tens o seu momento para fazer as duas perguntas. Se não tiver, podes também fazer elogios apenas e sinta-se à vontade para isso. Eu queria começar por dizer de forma muito singela que nós nos conhecemos justamente nas manifestações. Dizem que a UNITA não participa das manifestações, mas eu tive a oportunidade de partilhar a experiência, de conhecer pessoalmente a pessoa do Equique, e a quem eu chamo de irmão, né, nas manifestações. E, curiosamente, depois no bunker do nosso irmão, também Kokmokuta. Portanto,
eu sou daqueles que, de facto, partilhou momentos com membros da UNITA, militantes da UNITA, em muitas manifestações. E é um regozijo voltar a ver, meu irmão, e quero lhe dizer o seguinte, que estamos aqui disponíveis, como sempre, para continuar a elevar a discussão a nível do nosso país e ter de dinamizar as nossas ações. No entanto, a minha questão que vou lhe colocar, eu já tinha colocado na doutora Micaela. Uma vez que a comissão, a CNE, é uma comissão eleitoral imposta pelo sistema, imposta pelo regime, a minha questão é: qual é a predisposição, neste caso em concreto, para que nós repudiemos de uma vez por todas uma imposição, ou seja, um órgão que ilegitimamente está constituído para os processos eleitorais. E só de per si já constitui uma violação, nomeadamente quando nos referimos ao seu artigo, que eu agora não tenho aqui em referência, em mente, mas que refere que, na Constituição angolana, refere que a comissão eleitoral deve ser independente, ou seja, não deve ser uma comissão imposta pelo neste caso, o governo, né, do partido da situação. Portanto, eu não sei se me fiz entender, mas é a única questão que eu tenho. Quero lhe deixar um grande abraço, meu irmão. É um regozijo voltar a vê-lo. Espero que a família esteja toda de saúde. E com isso, me despeço. Um grande abraço. Estamos juntos. Bem, um grande abraço, voltar a vê-lo. De facto, partilhamos juntos manifestações. Estivemos juntos na casa do Coque, no bunker do Coque, como bem chamaste. Está aí a prova, já participamos em várias. E não vamos parar agora, vamos continuar até que, enfim, Angola seja efetivamente uma democracia, do ponto de vista material e do ponto de vista formal, ou do ponto de vista formal e do ponto de vista material. Em relação à Comissão Nacional Eleitoral, nós temos uma Comissão Nacional Eleitoral independente, entre aspas, porém composta por partidos políticos e presidida por um juiz. E este formato já provou que não vale. Não vale na medida em que o MPLA tem maioria na Comissão Nacional Eleitoral. Tem maioria numa eleição que ainda não ganhou e, portanto, continua a existir o princípio da proporcionalidade. Comissão Nacional Eleitoral, ou existe paridade entre os pares, MPLA tem 2, UNITA tem 2, outros partidos têm 2 e ponto. E o desempate é feito por uma entidade da sociedade civil ou um juiz. Mas os juízes da Angola são todos também com algumas ligações partidárias. Tep, pessoal, enquanto aguardamos o Nelito, vamos pôr nos tep. Peço desculpas, entrou uma chamada. Peço desculpas. Então, nós precisamos de uma Comissão Nacional Eleitoral verdadeiramente independente, onde os partidos políticos estejam representados de forma paritária e o desempate seja feito por uma entidade da sociedade civil ou um magistrado com idoneidade comprovada, que não é o caso que nós temos. Por isso, é que no processo que vai nos levar até as eleições 2027, é fundamental que a Casa Civil e a Casa Militar do Presidente da República deixem de interferir no processo eleitoral. É importante que a Comissão Nacional Eleitoral seja efetivamente um órgão capaz de conferir transparência e legalidade ao processo. Um outro entrave é o Tribunal Constitucional, onde o MPLA também acaba tendo maioria.
E o Tribunal Constitucional é que vai conferir a legitimidade e a legalidade da saída das eleições. Portanto, há vários processos, há várias etapas que devem ser desconstruídas para termos eleições livres, justas e transparentes. O problema não está só na Comissão Nacional Eleitoral. O problema começa logo na Casa Militar do Presidente da República, que interfere, começa nos ministros, na comissão ministerial que o presidente cria, ministros todos do MPLA, vamos para a Comissão Nacional Eleitoral e vai terminar no Tribunal Constitucional. É preciso que haja efetivamente reforma em todo o processo que conduz às eleições, em toda a administração eleitoral e todas as envolventes que encerra o processo eleitoral. De forma muito resumida, é isso que eu tinha para dizer. Temos que lutar para que isso se efetive, só assim poderemos então ter uma alternância política credível, transparente e legal. Obrigada, Nelito. Quem estiver no café, Jorge, convém baixar para as pessoas que querem subir, por favor. Pedro, se faz favor, Pedro Manix, tens a palavra para fazer o seu questionamento ou os elogios. Ok, muito boa tarde. Já, aí em Angola já é de noite, mas pronto, muito boa tarde. Vou chamar de Cote Quick. Pode ser uma mais velha de 1 ou 2 anos, mas pronto. Tenho umas 2 questões a fazer. Nelito. Sim, pode continuar. Faça as suas questões, Pedro, por favor. Ok. Tenho 2 questões. Quero saber como é que a UNITA tem trabalhado com os parceiros. Dari Lobo, sai do café, senão vai ter que baixar, por favor. Saia do café. Como é que a UNITA tem trabalhado com parceiros estrangeiros estratégicos, como as superpotências? Porque hoje em dia, se nós formos a ver 80% das guerras no mundo, são guerras econômicas. E o MPLA é uma máquina que está a controlar toda a economia. E quem controla a economia, controla tudo. E quero saber quais são os passos que a UNITA está a ter economicamente e estrategicamente para combater um adversário que tem o orçamento do Estado ao seu favor, ao seu bem dispor. Como é que a UNITA tem se preparado economicamente para combater o MPLA? Porque se não tiverem bem economicamente, olha, vamos ficar aqui a gritar, estão a roubar, nunca vão conseguir tirar o MPLA do poder. Se a UNITA não estiver bem preparada economicamente. Porque se vocês forem a ver, a primeira coisa que o presidente João Lourenço entrou no poder, o que é que fez? Combateu todos aqueles que tinham poder econômico para lhe derrubar ou lhe combater. Então, o que a UNITA tem feito economicamente? Quais são os parceiros estratégicos? Quando eu falo parceiros, vamos dizer as superpotências. Hoje em dia, o mundo está dividido agora em 2 lados, ou Rússia, China, ou Estados Unidos, Europa. Como é que a UNITA tem se posicionado? Não é se posicionar para hipotecar o país, não. Mas criar parceiro estratégico. Esta é uma da minha primeira pergunta. E a segunda é por que Angola não se desfaz de Portugal? Porque um dos nossos grandes males em Angola até agora, a UNITA, o MPLA só está a ter peso graças a Portugal. E a UNITA também tem fracassado graças a Portugal. O que é que eu vejo? Portugal dá mordomia aos governantes angolanos, que depois lhes dá um passaporte, lhes facilita tirarem o dinheiro de Angola para Portugal. E nós estamos a ajudar a economia portuguesa. Eu estou a dizer isso com certeza e claridade. Eu, se calhar, conheço melhor Portugal que muitos portugueses. Palmiei todo Portugal, do norte ao sul, principalmente o norte. E eu vi que esse país só sobrevive graças a Angola. Então, o UNITA também tem que começar a combater a partir daí. E outra coisa, o MPLA para sair do poder por via das eleições, isso não vai dar certo. Não creio que não é possível isto. Porque é difícil alguém que é árbitro e jogador ao mesmo tempo, é o dono do VAR, é o dono da bola, é tudo. Então, por via das eleições, nós não vamos conseguir. A prova disso está aí, o que aconteceu em Moçambique. Morreu pessoas, fizeram manifestações, tudo isso, mas no fim,
está aí a governar com a cara de pau. Então, quero saber quais são as estratégias econômicas, porque se a UNITA não estiver bem economicamente... Tem que tentar ser breve, porque as pessoas estão a pedir também para subir. Tentem Ok, essa é só a minha questão. Como é que a UNITA está a se posicionar economicamente, estrategicamente, economicamente? Não sei se está a ver as respostas da rolagem, não sei, não sei se a UNITA não é governo, a UNITA não gera os recursos naturais, nem gera sequer, mas ele vai responder. Eu estou só a responder. Não, estou a dizer isso em base também ao Dr. Savimbi, também tinha parceiros estratégicos econômicos. Não, mas Vocês viram o pedaço da jamba, até o próprio doutor Equi que falou, comida vinha da Namíbia, da África do Sul, tinha parceiros que forneciam comidas na jamba, tudo isso. Eu não disse isso. Mas, pronto, você que está a dizer isso. Mas, de todo caso, a UNITA era um partido que controlava um território, na verdade, era um Estado dentro de um Estado, né? Nós controlávamos um território, tínhamos espaços de exploração de diamante, enfim, tínhamos um exército, tínhamos parceiros internacionais com quem cooperávamos no plano de matéria de cooperação militar, enfim. Hoje o contexto é outro. Angola é una e indivisível. E nenhum país, nos termos da Constituição e da lei, pode financiar a campanha de um partido político. O partido político foi financiado por um país estrangeiro extinto. Está na lei, é só a lei dos partidos políticos. Logo, essa questão que colocas de qual é o parceiro econômico, se é Estados Unidos, se é Rússia, isso a lei não prevê, portanto não é um assunto. Relativamente à crítica que faz sobre Portugal, tens as razões que te levam a criticar Portugal nos termos em que criticas. Portugal é a antiga colônia, é o país que nos colonizou. Portugal não procedeu bem à descolonização de Angola, por isso vivemos os problemas que nós vivemos. No entanto, nenhum país estrangeiro vai libertar os angolanos. O que vai libertar Angola é a nossa força, é a nossa coragem, é a nossa determinação. Isso é que nós temos que colocar na nossa cabeça. Nenhum estrangeiro vai nos dar liberdade. Nenhum estrangeiro vai efetivamente legar-nos liberdade política, liberdade econômica. Nós precisamos conquistar a nossa comunidade. O que os portugueses fizeram é condenável, o que os portugueses fazem é condenável, mas eles têm os seus interesses. No âmbito das relações internacionais, cada país vai buscar os seus interesses. E é isso que Portugal faz. Portanto, mais do que isso, não digo, né? É tudo. Tá bem, obrigado, então. Obrigado. Penso que foi respondido. Sansão, fecha o microfone, se faz favor. Aguarde o seu momento. Pedro, Obrigado. Pedro. Então, não. Agora é o teimoso quem vai fazer a pergunta, porque a pergunta do Pedro já foi respondida. Qualquer inquietude. Sim, obrigada, Pedro. Se puder dar lugar aos outros irmãos, Pedro. Ok. Boa tarde a todos, irmãos angolanos, e especialmente ao irmão, né, Cota, Nelito. Pronto, somos da mesma faixa etária, na casa dos 90. Então, irmão Nelito, receba um abraço, né, do seu irmão, a partir de Portugal. Pronto, é muita coisa, né, que se calhar temos a dizer, mas se tivéssemos que expressar tudo, eu se calhar precisaria de 24 horas, né, a sós. Aqui temos que ser objetivo. Portanto, eu sou daqueles angolanos que não entendem, né, muito sobre política, não tenho aprofundamento político. Eu faço parte do povo, que só quer viver, né, num país livre e com direitos, pronto. Então, qualquer erro que notarem aqui é mais ou menos sobre isso. Eu não entendo sobre política. Eu não entendo sobre política porque eu prefiro não gastar, né? Até que eu entender, estudar a política, entender e começar a lutar, será tarde. Portanto, eu conheço o meu inimigo e eu prefiro direcionar, né, se calhar,
né, a minha luta com inimigos que já está identificado. Portanto, para isso, eu já sei, já como estamos num país, né, com democracia representativa, eu prefiro primeiro, né, me aliar com aqueles que entendem política. Portanto, eu prefiro pronto, eu prefiro, acho que recebeu uma chamada, mas eu prefiro identificar, né, a ideologia daqueles que me representam. E pronto, dizia eu, já que voltou, que eu prefiro, sim, eu prefiro me identificar com aqueles, com a ideologia daqueles que entendem a política que nos representam. E eu me identifico com a Anitta, tenho participado em algumas manifestações. E concernente o cenário político, social, eu refugiei a Portugal, como muitos angolanos saíram de Angola depois das eleições de 2022. Né? Foi um caos, todo mundo entrou em pânico, eu entrei em pânico. Por quê? Porque dei a cara, né, naquele momento, demos a cara nós que estávamos lá no gueto do Lubango e tudo mais, viemos a Luanda para lutar. Só para ter noção, né, eu saí do Lubango para participar naquela manifestação que era convocada, que era a paralisação do país. E demos a cara. Voltar ao Lubango seria, né, entregar o ouro ao bandido, seria entregar a nossa vida, porque estavam mesmo a caçar. Tem que fazer a questão, por favor. Há muitos que querem subir. Está bem. Objetivamente. Sim. Pronto, objetivamente. Depois das manifestações, depois das eleições, o resultado foi e o povo estava disposto a lutar. Portanto, a UNITA entra e pede serenidade. E ouvindo o irmão Nelito aqui a dizer, mudou a narrativa, é como se tivesse a ficha caído. A pergunta que eu quero fazer é a última promessa da UNITA foi até últimas consequências. E a narrativa que nos traz hoje é como se quisesse lutar e entregar tudo o que tem. Eu não sei se eu vou pessoalizar ou vou, se calhar, generalizar para o partido. Até que ponto dessa vez querem ir? Porque nós sabemos que não vamos à conversa. Não vai ser o dá licença, deixa a cadeira. Vamos ter que lutar. Já se perguntou sobre as parcerias. Até que ponto a UNITA está disposto? Por quê? Desculpa-me só lá fazer isso. Faz a questão. Sim, até que ponto... Pois, até que ponto a UNITA... Até que ponto... Subam as pessoas conforme a ordem, por favor. A pergunta é, até que ponto dessa vez querem ir? Querem ser extinguidos depois dos resultados e lutar? E a segunda é... a UNITA só tem duas armas, que é o parlamento, que é lutar lá na Assembleia, e depois o povo. Qual é outro, depois do povo e o parlamento não dar certo, qual é outro recurso que a UNITA pretende usar depois do resultado, né, e não ser aceito e tudo mais? Obrigado. É muita coisa, como eu disse, mas eu fico por aqui. Obrigada, Teimoso. Bom, Teimoso, a diferença é que tu estás em Portugal e nós estamos em Angola. Nós decidimos continuar aqui. Você está em Portugal. Tiveste medo de voltar para o Lubango, mas nós estamos aqui. Quem te fala já participou em manifestações, já foi agredido, enfim. Portanto, eu penso que a coragem não deve ser cobrada a uma só pessoa. A coragem deve ser cobrada a todos nós. Cada um de nós tem que perceber que precisa fazer um bocado pelo país. E temos que deixar de nos atirar pedras e construirmos a unidade, deixar de responsabilizar este ou aquele e assumirmos a responsabilidade de todos nós. Porque só unidos seremos capazes de mudar o país. O parlamento não é um instrumento de luta no contexto presente. O maior instrumento de luta é efetivamente o povo. O povo é a força do povo que muda o curso de uma nação. Mas é um povo esclarecido, um povo que tem noção do espaço em que está e o espaço que precisa percorrer. Este caminho temos que fazer juntos. De forma muito resumida, é isso. Tá bem. Obrigado, então. Acho que o Edgar foi respondido. Quando eu estiver aí em Portugal, vou te procurar, Teimoso. Vamos tomar um café. Tá bem. Edgar, faz favor, tens a bondade de ligar o microfone e fazer os seus questionamentos. Já agora, muito obrigado ao auditório, obrigado, Nelito, pela oportunidade que dá ou que nos dispensa para questionar algumas questões que pairam nas nossas cabeças e... Só por aqui o Paca, só um bocadinho, só por aqui o Paca. Sim, pode continuar, sim.
pronto, eles pairam nas nossas cabeças e nós não conseguimos encontrar soluções dentro de alguns militantes da UNITA. Eu tenho uma bateria de perguntas, mas vou ter que tentar ser o mais sintético possível, porque eu sei que o espaço não é para mim só apenas, né? Bom, Nelito, a minha primeira questão prende-se muito com a